Muito bem, irmãos, vamos ver mais uma demonstração do Senhor Jesus Cristo de uma reação a uma situação. Como é que ele reagiu, sem examinarmos as doutrinas envolvidas, propriamente o ensino, mas como ele fez, como ele agiu diante de alguma situação. E essa é a série que nós estamos desenvolvendo aqui, agindo como Jesus. E aqui eu estou colocando como título desta frente aos efeitos do pecado. Nós vamos ler duas situações em que o efeito do pecado no mundo se fez muito particularmente presente. E ele reagiu. Não é um estudo profundo sobre a reação dele ao pecado, daria um estudo muito mais abrangente do que este aqui, mas são apenas duas passagens para mostrar, pelo menos nos despertar quanto a essa questão da sua própria reação ao pecado que há no mundo. Não é um pecado específico de alguém contra você, não é o sentido aqui de confrontar o outro que pecou contra você, como fazer e tal, que isso é importante, mas não vamos examinar isso aqui. Mas é o fato de o pecado estar ao nosso redor. Não é novidade que o mundo está de fato cheio de pecados. Os efeitos são vistos a todo momento: doenças, agressões, violência, morte, imoralidade cada vez mais explícita. A gente pensa que chegou no limite, aí avança mais um pouco, não sabe onde é que vai dar, tudo muito debochado, desonestidade muito flagrante em todas as áreas. Como é que você tem reagido internamente, especialmente? Eu quero chamar a atenção para esse aspecto, porque é o que nós vamos ver com Jesus aqui dentro. Ele externou algo desta intimidade dele, mas o sentimento que nós vamos examinar mesmo é o interno. Você vê isso acontecendo ao seu redor, sabe, lê, sente. E aí? E aí, esta é a pergunta que eu gostaria de deixar hoje com cada um de nós. E aí, como é que você reage lá dentro do seu coração? Duas situações em que ele expôs os sentimentos dele. João 11, 28 a 36, certamente dá uma pregação completa aqui da ressurreição de Lázaro. Eu tenho uma pregação sobre este milagre de Jesus, com detalhes, coisa que nós não vamos fazer aqui, e vou ler inclusive já do meio da passagem. Ele estava viajando, soube que Lázaro estava doente, demorou lá 2 ou 3 dias, quando voltou Lázaro já tinha morrido, e as irmãs muito tristes, chorosas, já muito amigos deles ali chorando também. Então Marta foi se encontrar com ele, logo antes dele chegar na casa delas, e ela conversou com ele. Não vou ler a conversa, mas ela voltou, chamou a irmã, e vamos tomar deste ponto aqui, João 11, 28 em diante, que diz assim: dito isto, retirou-se, falando de Marta, e chamou Maria, sua irmã, que estava lá na casa deles, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se
depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o ponto. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina a aprender com o Senhor Jesus Cristo. E agora, neste particular de como reagir quando o pecado se mostra bem na frente, com as garras, com toda a sua malignidade e toda a sua perversidade sobre a raça humana, ela própria pecadora, não vítima, mas causadora em Adão do pecado que entrou no mundo por sugestão, tentação do diabo. Tentação esta, ou sugestão esta, que foi aceita por Eva e por Adão. Obrigado pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo neste caso e no outro que vamos ver. Em nome dele próprio que te pedimos e agradecemos. Amém. Vocês veem aqui 3 verbos que descrevem a reação de Jesus com um amigo morto, sepultado ali perto. Vem uma irmã e chora, Marta volta, vai buscar outra irmã que vem, chora também, lamentando a ausência dele, ambas dizendo, a primeira frase que cada uma disse a ele foi: se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. E os amigos chorando também, toda aquela comoção ao redor. Ele viu isso e agitou-se no espírito. É um verbo interessante esse utilizado aqui, porque ele fala de indignação, fala de zanga, repreensão, e é usada umas 2 ou 3 vezes com relação ao próprio Jesus, quando ele repreendeu alguém, era esse verbo. Então, não sabemos nem explicar. Ele repreendeu a si próprio, ele agitou-se no espírito, mas a ideia não é esta, mas de algum sentimento de indignação. Ele ficou, eu não quero usar a palavra irritado, uma palavrazinha muito rasa para isto aqui, é bem mais profunda. A melhor palavra mesmo é indignação, intimamente indignado com a situação. E a segunda forma de descrever o que ele sentiu, comoveu-se, que no original é isso mesmo que significa perturbar, tirar a paz mental, causar comoção, é o que significa. E a terceira, chorou. Talvez não propriamente com saudade de Lázaro, porque ele estava a poucos minutos de ressuscitar Lázaro. E ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. De antemão, ele estava viajando, ele disse: essa doença não é para a morte. Então ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. E é meio esquisito você estar vendo um parente querido que esteve um bom tempo ausente e vem lhe visitar, ou vem morar agora na sua cidade, e quando você vê o avião pousando com a pessoa dentro, você começar a chorar de saudade. Pode ser emocionado pela alegria, mas não de saudade da pessoa que está chegando naquele momento. E então, o mais provável aqui é uma demonstração valiosa da humanidade de Jesus, quando ele extravasa o seu sentimento de indignação, de tristeza, eu diria de revolta pelo estrago que o pecado fez no mundo. O contexto, alguns acham, não, ele ficou indignado aqui, é pelos que estavam chorando,
pelas irmãs que estavam chorando, pelos amigos que estavam chorando, e ele achou aquilo pouca fé, não estavam crendo nele, mas as irmãs tinham acabado de dizer que criam nele. Então não é provável. Eu não concordo com essa ideia de que ele ficou indignado com a incredulidade das pessoas ao redor. No outro contexto pode ser mais, na outra historinha aqui, não vamos contar a historinha não, na outra passagem, mas aqui não é. O ambiente era de muita emoção, de muita saudade delas e dos amigos, e realmente era a morte de Lázaro que estava causando tudo isto. E Romanos 6:23 diz o que? Alguns sabem de cor, não sei. O salário do pecado, o preço, o pagamento que o salário cobra, que o pecado cobra, é a morte. O custo do pecado é a morte. A retribuição ao pecado é a morte. Então, Lázaro estava morto ali por causa do pecado. Do pecado dele. Sem dúvida que ele era um homem pecador. Mas aqui a ideia é que a morte entrou no mundo por causa do pecado que a humanidade cometeu em Adão. Quando Deus vê, ele olha pela justiça e pelos olhos dele, ele vê todo o ser humano que estava contido em Adão, que era o primeiro, como se ele ali representasse a humanidade. Então Deus, num julgamento divino que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento, que dá até a ideia de uma injustiça, de um julgamento esquisito, como é que 4.000 anos antes de eu nascer, Adão pecou e eu sou culpado pelo pecado de Adão. Não, isso aí é muito esquisito. Pode ser esquisito aos seus olhos, fique à vontade, mas é exatamente isso o que a Bíblia ensina. Aos olhos de Deus, você pecou em Adão, tanto que você nasce pecador. Toda criança que nasce, você sabe disso, por pouco tempo já demonstra pecado, raiva, sentido de vingança, de desobediência. Por quê? E os pais dizem: não faça assim, não faça assim, não faça assim. E os pais ficam remando contra uma maré. O menino quer se desviar e o pai é para cá, e o menino vai para lá, vai para cá. Isso não é do menino falar. Todos nós sabemos disso. Por quê? Porque ele nasce com o pecado dentro. Isso é absolutamente inegável. Então alguém pode opinar de uma maneira, outro pode opinar do outro. Tudo bem, opinem como quiserem. Mas quando você chega na palavra de Deus, está escrito, está dito. Deus não pergunta o que acham disso, se é razoável, se é justo. Ele diz: para mim, todos vocês estavam contidos em Adão, e por isso vocês todos foram culpados do pecado que cometeram na pessoa de Adão, e nascem com o pecado dentro. E a comprovação é evidente. Lázaro estava morto pelo mesmo motivo que você pega uma gripe, e o outro tem um derrame, e o outro é atropelado e morre. Mesmo motivo. O motivo é um só: pecado. Agora, não estou dizendo que um teve um problema, outro, por causa de um pecado específico. Não é isso, não é o assunto. Mas pelo pecado que abrangeu a todos nós. Em outras palavras, se não fosse o pecado, não teria havido a gripe, não teria derrame, não teria havido a morte. É isso aí. Então, a causa de tantos males ao nosso redor e dentro de nós é o pecado. Então, o que se vê, não é ver, mas se percebe claramente, é que diante da sensibilidade enorme do Senhor Jesus Cristo ao pecado, e agora tratando-se de um amigo pessoal dele, ele era amigo dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, e vendo as irmãs sofrendo, e vendo os amigos sofrendo, então aquilo mexeu profundamente com ele.
de alguma forma, com uma certa indignação, que o contexto não nos autoriza a achar que foi indignação às pessoas ao redor, mas a situação em si. Se não fosse o pecado que entrou no mundo, inclusive que custou a ele próprio a vinda a este mundo para morrer numa cruz, se não fosse isso, esse pecado não estaria vendo nada disto. Mateus 17, segunda situação. Jesus desce do famoso Monte da Transfiguração, onde ele foi transfigurado lá, diante de Pedro, João e Tiago. E quando desce, encontra uma situação que causou indignação a ele. Agora, de uma maneira mais... Deixa vocês mesmo verem, porque é muito clara a passagem aqui. E quando chegaram para junto da multidão, descendo o Monte da Transfiguração, ele e os 3 apóstolos que lá estavam com ele, conforme o início do capítulo 17. Então vejam a experiência de onde Jesus, de onde ele vinha, foi transfigurado naquele monte. Eu não vou entrar em detalhe aqui, também tem uma pregação sobre esta passagem, mas vinha de experiência sublime, talvez a mais sublime durante a vida dele. E quando chegaram, a vida dele aqui na terra, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o até os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. É interessante demais a reação dele. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Chega a dar um susto na gente. Que reação! O pobrezinho chega lá todo humilde, pedindo ajuda, o filho endemoniado. Jesus reage de maneira forte, dura. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Ficou com raiva de quem? Do pai do menino? Não. Dos discípulos dele, porque não tiveram fé suficiente para curar aquela criança, expelindo o demônio. Alguns acham que foi dos escribas, ou dos fariseus, dos chefes religiosos, mas a maioria acha, como eu, que é um brado, um desabafo grande, pelo seu próprio sofrimento, dele, Jesus Cristo, em estar no meio de tanto pecado. Ele vinha lá do monte, onde foi transfigurado, o rosto ficou como o sol, conversou com Moisés e Elias, em algo absolutamente indescritível em termos humanos. Os evangelistas dão duro para tentar descrever o que aconteceu ali, e Pedro ficou meio zonzo, começou a dizer coisas meio sem sentido, e veio uma nuvem, uma voz do céu, do próprio Pai Celeste falando: meu filho amado é este em quem me comprazo. Algo absolutamente espetacular, divino, aconteceu ali. Aí depois sumiu Moisés, sumiu Elias, e tudo voltou como antes. E ali, e os discípulos, os 3 apóstolos meio atarantados, e viram Jesus na glória dele. Isso marcou profundamente aqueles homens, claro. João falou disso: eu vi com meus olhos. Então estavam descendo dessa experiência ali. Senhor, meu filho está completamente enlouquecido, o demônio tomou conta dele.
E teus discípulos aqui tentaram resolver, não conseguiram nada. Aí ele explode. E usa a palavra explode aqui não no sentido de falta de domínio. Falta de domínio é pecado, e ele não teve nenhum pecado. Mas ele extravasa, e ele abre uma janela do seu coração aqui, valiosíssima janela que ele abre e fecha ligeiro. Ele estava sofrendo em suportar essa geração incrédula e perversa. Geração composta de quem? Deles todos. Do pai do menino, dos discípulos, dos fariseus, de todos. E se você tivesse vivo ou eu, estaríamos incluídos nesse brado dele. Quando chamou de geração incrédula, incrédulo significa ou sem fé ou infiel. Mesmo, tem os dois modos de interpretar. Tem fé suficiente. Os discípulos poderiam ter dado um jeito naquilo, mas sem fé não dá. E aquele demônio não estaria tomando conta daquela criança. Não fosse o pecado do mundo também, aquilo que eu acabei de dizer, é culpa da criança em si, de uma maneira particular, não, mas de uma maneira geral, sim, como já expliquei. Então ele extravasa o sentimento dele com relação a ter que conviver, suportar tanto pecado ao seu redor. E a ótica com que ele enxerga aquela geração, agora, quer dizer, a ótica que ele revela neste momento, é um outro ângulo, de outra ótica, em que, obviamente, tão verdadeira quanto, e tão sincera quanto, quando dizia que ele se compadecia das multidões, porque estavam exaustas, como ovelhas sem pastor. Sim, claro, ele tinha aquele sentimento também, mas um sentimento não anula o outro. Então, aquele período em que ele passou aqui, em torno de 33 anos, especialmente aqueles 3,5 finais, foram muito difíceis para ele suportar, porque ele não tinha pecado dentro dele, ele não sabia o que era pecado, era extremamente sensível a qualquer coisa pecaminosa, óbvio. Então aquilo era dolorido para ele suportar. Quando ele bota aqui, geração incrédula e perversa, esse perversa aqui no original é torcer, desencaminhar, desviar, perverter, corromper. Jesus achava torturante ter que aguentar na terra tanto pecado ao redor dele. Até quando vos sofrei? Esse sofrer aqui tem um sentido, entre outros significados no original, mas de sustentar, carregar, suportar. Até quando eu vou ter que suportar vocês? É forte isso. Já estou ficando cansado disto. E ele revelava a vontade de voltar para o pai dele. E ainda mais agora, que tinha estado no monte lá, em que o pai dele atestou sobre esse meu filho amado. Ele vinha, como se diz, pisando em nuvens, a encontra aqui, é só descer do monte e encontra a realidade negra, dura, triste, deprimente, revoltante do pecado, da pouca fé, dos de fé nenhuma. E então joga esse desabafo, porque quis, não por falta de controle. Mas o fato é que disse, e uma pergunta fortíssima. E eu queria deixar com vocês esses dois casos, conosco, comigo mesmo. Como é que você reage à evidência ao redor de você do efeito do pecado neste mundo? Este é o ponto. Então, quando nós vemos como Jesus reagiu, não é só uma curiosidade sobre a pessoa de Jesus, não é só um conhecimento de uma intimidade dele, que é valiosíssimo para nós esse conhecimento, claro, quando ele abriu o coração, conturbou-se, chorou lá com Lázaro, e agora ele
diz esse brado aí, chama a geração de incrédula e perversa, abre o jogo que está difícil suportar. Ele reagiu sim ao pecado ao redor dele. Como é que você reage? Quantas vezes você já suspirou internamente, angustiado, indignado, por ver tanta coisa errada neste mundo? Internamente. Não é só raiva daquele assassino, raiva daquele estuprador, raiva daquele ditador, daquele tal, daquele corrupto. Não é só isso, não. Que é bom que tenha. Raiva nesse sentido de uma reação ao que é errado. Quando a gente falar em raiva humana, aqui é misturada com pecado, então a gente tem que ter cuidado em separar. Quando eu digo raiva aqui, eu quero tentar separar, porque ele teve raiva, naquele sentido de indignação, aqui, claramente, claro, mas pecado zero. E para nós é difícil, quase impossível. Nós sabemos exatamente aqui onde é outro, mas o Espírito Santo trata de cuidar disso para nós, se nós nos dispusermos ao fruto dele, Espírito, e nos afastarmos mais do mundo. Em suma, nós podemos sim caminhar na direção de uma indignação mais justa, mais correta, mais santa, como ele teve indignação santa. Quantas vezes você já chorou ao ver o efeito do pecado na vida de alguém que você conhece ou não conhece, ouviu falar e soube? Quantas vezes já se sentiu sufocado em ter de viver em ambiente tão contaminado, onde é difícil respirar as coisas de Deus? E sufoca. Pastor, nunca pensei nem nisso. Pois é. Talvez não seja um bom sinal, não. Eu me senti sufocado. Diga aí de novo esse negócio, até que é bonitinho. Me senti sufocado num ambiente em que é difícil respirar as coisas de Deus. E eu me sinto tão à vontade aqui. Isso é um problema grave na vida do crente. Você está à vontade aqui? Jesus estava bem à vontade, não estava aqui? Para não dizer o contrário. Até quando eu vou suportar vocês? Quando você já teve esse sentimento? Até quando eu vou suportar esse mundo, hein? Não numa depressão, no sentido de um desânimo causado por problemas seus próprios, ou as coisas não vão bem com você. Não é muito isso que estou dizendo, não. Ou um problema mental. Não. Eu estou falando é por causa do pecado. Eu não aguento mais. Você pode até estar muito bem de saúde, está tranquilo. Não estou falando disso aqui. Eu estou sofrendo tanto que eu já quero ir embora. Isso é outro assunto. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas aqui não é o nosso assunto. O nosso assunto aqui é por causa do pecado. Eu estou cansado de ver pecado ao meu redor, inclusive o meu. Vamos deixar o seu de fora também um pouco, que o dele não tinha. Eu estou querendo fazer uma analogia com ele, que é, obviamente, para nós é uma situação diferente. A nossa reação ao pecado é a dele, porque a dele era muito mais forte, porque ele não tinha. Nós temos, mas é como eu falei, e eu quero praticamente encerrar aqui. É o crente chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, como é que eu estou reagindo ao pecado ao meu redor? Estou me acostumando com esse mundo aqui. Eu fico um pouco preocupado. Já ouvi crentes dizer assim: não, eu não tenho medo de morrer e tudo, mas que eu puder adiar e viver minha vidinha aqui, bem que eu gostaria. É bom pensar bem isso, porque não é que é para ter aqui um desejo todo dia de morar, de ir para o céu e aqui perder o sentido e se
desanimar de vez e coisa. Não é bem isso aí, não. Mas é um sentimento interno de inquietude. Inquietude, isso aqui está ruim. Isso aqui não está legal, não. É pecado demais ao meu redor. É muita desgraça acontecendo. E é medo. E é isso, que coisa desagradável. E é parente meu sofrendo, morrendo, adoecendo. E eu sou enganado, me enrolam, me traem. E que coisa. E as autoridades, e o meu vizinho, e o síndico, e minha mulher, e todo mundo pega ao meu redor. E quando eu olho para mim, eu mesmo. Eita, está ruim aqui. É esse sentimento. Se o crente não tem algo errado com ele. Não está desenvolvendo um caminho de imitação ao Senhor Jesus Cristo. Está muito acostumadozinho com as coisas daqui. Não é para ficar acostumadozinho ou acostumadozão, do jeito que você quiser. Não é para ficar acostumado com este mundo. Se você está acostumado, acomodado e achando bom no seu ambiente, está errado. Ou esse é seu ambiente mesmo e você não tem nada a ver com as coisas de Deus e pensa que tem. O problema agora é seu. Você que vai dizer se é crente ou se não é. Você que sabe, você que diz que é crente, não é? Você que diz que tem fé. Então se examine e se cobre. Se cobre, porque o crente tem que parecer com Jesus Cristo. Um pouquinho que seja, mas tem. E tem que ter vontade de aumentar. E que esse pouquinho vá crescendo um pouquinho mais e mais e mais, deixe de ser tão pouquinho e fique muitinho. Mas que vá crescendo. É um progresso que não vai alcançar nunca a estatura de Cristo aqui, óbvio, lá nós vamos, mas aqui deve haver progresso, e o crente deve estar sempre inconformado diante de Deus. Senhor, está pouco, a minha imitação quanto ao Senhor Jesus Cristo está pouca, estou parecendo muito longe como um discípulo dele, quase como um borrão. Só isso que eu tinha para dizer. Reação de Cristo ao pecado, ao seu redor. Não somente o seu, mas no contexto da nossa pregação, especialmente os dos outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e por essa demonstração belíssima de não suportar o pecado ao redor, de sofrer com aquilo, e inclusive isso nos ajuda a valorizar ainda mais o ministério de Cristo aqui por nós, como deve ter sido ruim para ele. É para nós que não temos pecado dentro de nós, embora perdoados, mas temos, e que nos perturbam, e é ruim muitas vezes para o crente ver tanto pecado ao redor, quanto mais para ele deve ter sido realmente torturante. E ele te buscava, ó Pai, de noite, nas madrugadas, sozinho nos montes, te buscava como que pedindo ar para respirar. Aquela alma tão santa, tão pura, alma humana, estou falando aqui. Obrigado por esta demonstração dele e essa ajuda que ele nos dá de alertar os nossos olhos da fé e correr para o teu lado e pedir: Senhor, meu Pai, me manda o teu Espírito mais ainda, no sentido de que eu entristeça menos esse Espírito, que ele tenha mais liberdade de trabalhar no meu coração, que eu chegue a ter ódio do pecado ao meu redor, não do pecador, mas do pecado ao meu redor, e vontade de ir para o céu, uma vontade saudável, espiritualmente saudável, porque é uma vontade dada no coração pelo teu Espírito, e o que ele dá é saudável. Então não é uma vontade psicopata, não é uma coisa patológica, não, mas uma vontade saudável de dizer assim: eu não estou mais aguentando, eu quero ir para o céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, que tu traduzas essas minhas palavras muito mal colocadas de um assunto tão lindo, tão sublime, tão profundo,
mas que o Teu Espírito saiba traduzir isto lá dentro de nós, e nós possamos nos sentir mais um peixe fora d'água neste mundo cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.